Bate-papo de hoje, se você está pensando em fazer uma transição de carreira, mas assim, fazer uma transição de carreira meteórica, né? Qualquer transição de carreira não. Para escutar esse meu camarada aqui, Michael de Paula. Fala galera do H9 Podcast, se liga no currículo desse meu parceiro. CEO da Sensus Corpore, coordenador de performance. Foi fisiologista da equipe de Santo André, preparador físico no Clube Monte Líbano, formação acadêmica, bacharel em educação física, pós-graduado em futebol e futsal, pós-graduado em fisiologia do exercício, pós-graduado em biomecânica, pós-graduado em preparação física e esporte de alto rendimento. Nada mais, nada menos do que Michael de Paula. Meu compadre e meu parceiro. Obrigado, man. Tamo junto, Vitão. Prazer estar aqui com você. Um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com a sua audiência. Rapaziada, como de costume, nós vamos começar falando já um pouco sobre carreira. A gente falar um pouco de parte técnica, nós vamos falar um pouco sobre carreira. Maicão, fala pra nós um pouquinho, cara. Como que foi? Primeiro, né? O cara era aviador, meu irmão. O cara era comissário de bordo. E aí, cara, educação física. Como é que foi isso, brother? Bom, a educação física sempre foi algo que eu sempre tive, né, em mente. Até pelo exemplo desde de casa, né? Meu pai é professor, né, profissional de educação física, então sempre tive esse exemplo. Mas enfim, a vida vai te levando para caminhos, né? E você tem fases na vida, né? Eu passei por fases onde eu quis criar a minha autonomia, quis criar o meu próprio caminho e acabei dentro desse percurso partindo para outros lugares. Acho que toda experiência foi válida, né, para eu chegar aqui hoje. Show de bola. Cara, o Michael tem uma história que é muito legal. Ele já me contou, eu vou atiçar ele tá falando aqui para vocês. Dentro dessa carreira de comissário de bordo, Copa do Mundo de 2014, e você faz parte da comissão, né, digamos assim, que cuidou da seleção de Portugal. E aí você teve todo um contato com o gigante Cristiano Ronaldo. Como é que foi essa experiência? Não somente também com a seleção como toda, mas com o Cristiano. Como é que foi isso, a relação assim, tal, enfim. Uma relação profissional, obviamente, né? Nós tínhamos que cumprir alguns protocolos, mas com certeza uma pessoa super atenciosa, foi muito generoso com todos da tripulação. Legal. Né? Comigo não foi diferente. E realmente foi um prazer, né? Você ver um ícone mundial de perto, poder conduzi-lo, né? Durante a sua estadia aqui no nosso país. Então foi uma experiência muito bacana. Show. Foi bem legal. Da hora. Cara, e aí, resolveu aí fazer educação física. Cara, como é que foi esse processo durante a faculdade? Na verdade, eu comecei a fazer a faculdade antes, né? Antes da aviação. Legal. E aí por motivos, até na época financeiros, enfim, eu acabei trancando a faculdade e fui trabalhar em navio. Eu trabalhei em navio anteriormente, durante 4 temporadas, né? E aí foi quando eu conheci boa parte da América do Sul e me apaixonei por essa questão de estar viajando, né? Viajando e ainda ganhando dinheiro, falei, unir duas coisas bacanas. Só que no navio você não volta para casa, né? Você fica embarcado e aí você tem lá o seu contrato, às vezes de 4 meses. Eu, por exemplo, fiz contrato de 4 meses, fiz contrato de 6 meses. Então, são 6 meses sem voltar para casa, sem pisar na terra, digamos assim. E aí, fiz 4 temporadas e teve um momento ali que eu falei, acho que deu, né? Preciso partir para um próximo desafio. E acabei
tendo contato com pessoas que estavam fazendo o curso de comissário de bordo, eu nem sabia o que era. Um grande irmão meu começou a fazer e aí eu falei, fui me inteirar do que era. Comecei fazendo o curso de oba-oba, assim, e acabou que em 6 meses eu já estava empregado. E aí consegui unir novamente viagens, né, e trabalho, que são coisas que eu adoro, e aí segui o meu caminho na aviação. Foi essa a história aí. E aí a faculdade? E aí, me estruturei, né, me reestruturei financeiramente e tal. Depois de 4 anos voando, eu resolvi retornar para a faculdade, para terminar, né, a faculdade, porque era um sonho que eu tinha, era um objetivo que eu tinha me afastado durante esse período, mas que eu nunca perdi das minhas metas ali, né, a serem alcançadas. Voltei a fazer a faculdade, finalizei a faculdade e aí eu comecei a fazer o processo de transição. Mas isso junto com a aviação, voando faculdade. Voando faculdade. E essa relação com os professores, porque acredito eu que você ficava muito ausente nas aulas, devido às viagens, como é que foi isso? Eu tive professores incríveis que realmente me ajudaram bastante. Sempre me demonstrei uma pessoa interessada, né, e que estava ali, e que as minhas ausências, digamos assim, era por conta de compromissos profissionais mesmo. Então justificava com as minhas escalas de voo, e muita conversa, muito diálogo e muito entendimento por parte dos professores, trabalhos alternativos, colegas de sala que me ajudaram muito também, né? Foi um processo um pouco mais trabalhoso, mas eu posso te garantir que eu estudava mais do que se eu estivesse presencialmente. Sempre fui bem, né, em todas as provas, e aí fui tocando, foi dando certo. Tive um professor em especial, o professor Fábio Seschini, me ajudou muito. Foi um professor que comprou muito a minha briga ali, né, para conseguir me formar dentro daquele contexto, e aí deu tudo certo. Que animal. Cara, hoje, né, se a gente for olhar para o Michael de hoje, preparador físico da equipe do Palmeiras, a empresa também cuida de preparação física de outras equipes no futebol, no futsal. Quando você ingressou na faculdade, você já tinha esse caminho claro assim na sua frente? Ou você, eu vou estudar para fazer exatamente isso? Ou era meio sonhava, mas não sonhava tanto? Como é que foi isso? Assim, já era certeza já, ou como é que foi isso para você? Não, eu sempre tive muita clareza daquilo que eu queria, dos meus objetivos, né? Sempre tive muita clareza. Agora, realmente, militar no meio do futebol não é um caminho tão simples, né? Assim como qualquer outro esporte, o esporte de alto rendimento, né, requer uma entrega muito grande. E assim, durante o meu percurso, muitas pessoas acabam, de maneira involuntária, elas acabam te desencorajando, né? Isso aconteceu bastante. Não, mas espera aí, o futebol não. Mas você jogou bola e tal, e de repente aquilo vai te enfraquecendo, né? Então, durante muito tempo, eu acho que eu deixei procrastinar, né? Ficou ali patinando e tal, eu não acreditando muito num sonho que eu sempre tive, até que com o passar do tempo eu fui fortalecendo isso dentro de mim, né? Porque a gente pode tudo que a gente almeja ou que a gente deseja, basta realmente você acreditar no teu potencial, acreditar que pode demorar um pouco mais, mas que as coisas vão acontecer. E comigo tem sido assim, sempre acreditando, sempre buscando, curtindo os processos, né, curtindo o percurso, né, porque muitas vezes a gente sonha com algo lá já no final do processo, né, e esquece que você tem que construir isso, e que essa construção tem que ser prazerosa. Então eu tenho tido muito prazer nesse momento todo de construção, e as coisas têm acontecido, as oportunidades têm aparecido e eu tenho aproveitado. Quando você fala em construção, né? Eu precisava ir construindo.
qual foi a sua linha de raciocínio nesse processo da sua construção profissional? Como é que você planejou isso? Olha, eu tenho grandes exemplos, né, de grandes profissionais que poderia ficar aqui o podcast inteiro citando nomes e pessoas que eu olho, que eu acabo me inspirando, né, e pessoas que realmente são pessoas sonhadoras e que executam acima de tudo, né? Então tem alguns profissionais nesse contexto da educação física, do treinamento desportivo, que são pessoas que realizam, que fazem grandes coisas, né? Posso citar aqui um exemplo, o Irineu Loturco, por exemplo, que foi uma pessoa que eu sempre admirei, né? Sempre observei ali o percurso que ele percorreu para construir algo grandiosíssimo e, obviamente, guardado as suas devidas proporções. É uma pessoa que eu me inspiro e, a partir do momento que você começa a ter exemplos, grandes exemplos positivos, você acaba também criando o seu caminho, né? Sendo criativo, tendo os seus princípios ali muito bem estabelecidos e correndo atrás. Então, dessa forma eu fui estruturando a minha empresa, né? Começou ali porque eu precisava também ser uma pessoa jurídica, e aí comecei estruturando a minha empresa, e ali algumas pessoas começaram a acreditar também nos meus processos. Então hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, né? E tudo isso foi somatizando para que eu atingisse os resultados que eu estou tendo nesse momento. Legal, cara, legal. Eu pude vivenciar uma boa parte dessa construção, é muito bonito realmente de ver toda essa construção que acontece. Quando foi, cara, que você teve um indício de que as coisas, né, na vida profissional estava começando a dar certo? Quando foi o primeiro filme que eu falei, cara, tá dando certo, tô começando a chegar, onde foi que você viu que as coisas, houve uma sinalização disso? Bom, acho que a minha primeira grande oportunidade, assim, já como profissional, não como estagiário, no Clube Atlético Monte Líbano, né, quando eu fui aceito ali naquele contexto, com grandes profissionais, quando eu olhei para a sala e me deparei com grandes profissionais que eu já tinha tido contato de alguma forma, né, seja em curso, seja em faculdade, né, seja vendo, né, sabendo quem é a pessoa, mesmo quando essa pessoa ainda não me conhecia, né, quando eu me deparei dentro de uma sala, trabalhando dentro de um contexto, com o mesmo nível, né, de igualdade ali, de pessoas que eu admirava, ali foi uma virada de chave bastante importante para mim. Eu tenho isso como um marco, assim, bem importante. E cara, tem tudo que você viveu até agora, tá? Que eu tenho certeza que muitas coisas irão acontecer, coisas que nós já conversamos, que já está profetizado para acontecer logo mais. Cara, até agora, quando foi assim o ponto de inflexão realmente, né? Então você vem numa ascensão, mas sim, cara, um marco que realmente, cara, saiu do desvio padrão da parada, tá ligado? Já virou o block spot ali na análise estatística do negócio. Houve isso? O que foi isso? O que foi esse ponto de inflexão na tua carreira que você enxerga aí, que fala, meu, caraca, velho, acho que agora já teve um indício, tá indo bem, mas agora, meu irmão, a coisa tá indo já para uma outra camada, para um outro nível. Acho que é bem recente isso, né? Eu considero, na verdade, que esse ponto que você fala ainda está para acontecer, né? Mas, sem dúvidas nenhuma, hoje eu defendo uma grande camisa do futebol brasileiro, né? Faço parte do departamento médico, sou responsável ali pela transição da equipe sub-20 da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, no momento em que fui admitido, né, no processo do Palmeiras, que aí realmente é um peso muito grande, né, representar essa equipe, enfim, essa instituição, realmente foi um ponto ali que eu falo,
né? A gente olha, sonha, né? Mas quando realiza, eu te confesso que demora um pouco para cair a ficha, né? E a ficha tem caído ainda, né? Está caindo. Está caindo. Acho que todo dia que eu chego lá, que eu coloco o uniforme, eu falo, nossa, estou aqui mesmo, né? Aquela coisa assim, é muito gratificante, né? É um meio de muito aprendizado, é um meio que te desafia todos os dias, te desafia a ser melhor, a entregar melhor em prol de um contexto maior, né? Ali tem outros profissionais que dependem da minha intervenção para poder dar seguimento, assim como eu recebo os atletas já com um trabalho que foi iniciado, entendo que dá continuidade. Então é um processo muito complexo, né? E dentro dessa complexidade, todas as peças são extremamente importantes, né? E aí, dentro disso, você se cobra e você quer entregar cada dia mais e cada dia melhor, com mais qualidade. Isso te desafia e, ao mesmo tempo que te desafia, te motiva. Então, essa motivação é muito bacana, ela é diária. Eu digo que a gente tem horário para entrar, mas a gente não percebe o horário de sair. Que animal, né? Muito então gostoso. A coisa flui muito bem. É muito gostoso quando isso acontece. Exatamente. Então você que está em casa, o que o Michael já ensinou para nós? Eu anotei algumas coisas aqui, vocês sabem, eu estou sempre na função aluno aqui, sempre anotando, ouvindo o que o nosso convidado tem a dizer e eu vou aprendendo muito aqui nesse bate-papo. Então eu anotei aqui 4 pontos muito importantes que ele trouxe para a gente nesse processo de formação de carreira. Primeiro ponto importante, demonstre ser interessado. As pessoas adoram pessoas interessadas. Seja interessado, não seja interesseiro. Não busque aproximação, não busque amizade das outras pessoas, não busque estar próximo das outras pessoas por interesse, por conquistar algo em troca. Não, seja interessado em aprender, seja interessado em fazer. As pessoas gostam de pessoas interessadas, elas se conectam com pessoas interessadas. Outro ponto importante aqui que eu anotei, cara, busca alternativa, brother. Você tá por um caminho, não deu certo, muda, não deu certo, muda e vai buscando alternativa. As coisas, os processos muitas vezes, eles irão atrapalhar, as coisas não vão fluir muitas vezes quando a gente imagina que as coisas vão fluir. Então, buscar alternativas para fazer a coisa dar certo é muito importante. Então, começou a faculdade, trancou, estava sem grana, foi pro navio, daqui a pouco entrou na aviação, começou a fazer grana, começou a fazer faculdade, voando faculdade, trabalho em casa, entregando depois, conversando com os professores, mostrando a sua situação, mostrando ser novamente ser interessado. Cara, dá para fazer a coisa acontecer. Eu acredito assim, quando você é de verdade e quando você coloca ali amor no que você faz, você pode dar uma volta maior, mas você vai chegar no seu objetivo, né? Eu acho que o grande segredo é você nunca perder o foco, mas ter coragem, ter muita coragem, disciplina, né? E muita vontade. Disposto a pagar o preço, né? Disposto a pagar o preço. Ficar disposto né? a pagar o preço. Dentro daquilo que não fere os teus valores, os teus princípios, você ter disposição, né? E aí anjos vão aparecendo na tua vida, sabe? Pessoas que sem você menos esperar, elas estão ali dispostas a te ajudar, né? Dispostas a te dar as mãos. E um outro ponto que isso me traz uma gratidão muito grande por muitas pessoas que passaram e que passam pela minha vida, né? Tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Então, replicar. Eu penso muito nisso, né? Então hoje, eu sei que eu sou um canal ainda pequeno, mas eu sou um canal de oportunidades para outras pessoas também. E a Sensus Corporis tem muito esse propósito, né? De oportunizar para outras pessoas realizar também os seus sonhos, os seus objetivos, dentro daquilo que eu puder, né, promover, propor, prosperar junto. Então acho que tudo isso acaba virando uma egrégora, né, de realizações
E aí o universo cuida, o universo ele te leva, ele te traz, né? E as coisas vão acontecendo. É o processo. É o processo. Outro ponto importante aqui que eu aprendi com o Michael agora, cara, estabelecer processos. Então, eu tenho uma visão, quero chegar lá, começo a acreditar mais em mim, que quando você começa a acreditar mais em você, você começa a agir mais, você começa a procurar mais e você começa a fazer as coisas acontecer, porém tem que ter um processo, né? Eu acho que quando a gente fala, quando eu falei ali no começo, né, o currículo do Mike em termos de formação, ali mostra um processo, ali mostra dentro do processo, por exemplo, do treinamento desportivo, quais são os aspectos importantes. Fisiologia, especialização em fisiologia, parte de biomecânica, especialização em biomecânica. Quero trabalhar com atletas, especialização em alto rendimento. Processos. Então, estabeleça processos dentro de tudo que você vai fazer, dentro do seu planejamento, dentro dos seus objetivos lá na frente. Estabeleça processos, cumpra etapas para que chegue. E o último ponto aqui, que particularmente eu gosto muito, a diligência, buscar a excelência, buscar fazer melhor aquilo que você já faz. A gente estava conversando até um pouco antes aqui de gravar o podcast, né? A gente estava falando, Vitão, aquela avaliação, aquele processo avaliativo, aquele relatório que eu entrego para os meus clientes, quando a gente conversou há 6 meses atrás, agora, nossa, tá melhor ainda. Aí eu falei, quando você me mandou, que eu olhei o meu, falei, nossa, o meu tá ridículo. E nisso a gente começou a, e a gente faz muito essa troca, que queira ou não, cara, um vai puxando o outro, que fala, legal, isso aqui eu já faço, mas isso aqui eu não faço, então eu posso fazer melhor no meu. Aí um vai alimentando o outro e a diligência, a busca por fazer melhor aquilo que você já faz é muito importante para os seus resultados, é muito importante para futuras oportunidades, porque não adianta você chegar lá para sua esposa, para sua namorada, entregar para ela lá um colar de pérolas num saco de pão. Exatamente. Cara, não adianta, você está entregando uma parada extremamente valiosa, mas a embalagem que você está entregando não faz jus com o conteúdo que está lá dentro. Então, cara, entrega melhor. Como que você pode entregar melhor? Como que você pode entregar melhor para o seu cliente? Eu sei que, por exemplo, aqui nesse nosso podcast, a minha estrutura não é 100% ainda. Tem muita coisa que eu posso melhorar, mas já está melhor que o episódio anterior. Que o episódio anterior está melhor que o outro. E assim a gente vai tentando evoluir, entregando cada vez melhor, para que buscando sempre a excelência, Eu aprendi uma coisa com você, Victor, que me encorajou muito em vários processos dos desafios que surgiram para mim. Eu me cobro muito, né, a respeito da minha entrega, né, a respeito daquilo que eu me proponho a fazer. E muitas vezes, durante muito tempo, eu deixei passar oportunidades por conta dessa cobrança, né, desse perfeccionismo, né. E o perfeccionismo, ele acaba sendo um defeito. Ele trava, né? Ele te trava, ele te deixa num nível crítico tão grande para consigo mesmo que te impede de evoluir. E aí você me falou uma coisa algumas vezes, mas desde a primeira vez que você me falou, aquilo ficou muito bem latente na minha mente. Você me disse, Michael, faça antes feito do que perfeito. É uma coisa que você me disse. E aquilo, cara, ficou na minha mente durante muito tempo. E aquilo latejou na minha cabeça durante muito tempo. E realmente, dentro desse exemplo que você colocou, né, eu hoje pego um laudo meu de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, e comparo com o meu laudo atual, eu falo, nossa. Mas naquela época você achava que estava entregando uma parada top. Exatamente. Era o seu melhor naquele momento. Exatamente. E certamente eu não chegaria nesse resultado sem ter passado por aquele momento. E certamente daqui a 1 ano eu vou olhar para o meu laudo de hoje e vou falar, nossa, novamente. Porque a gente está buscando
né? Eu acho que as formações, tudo aquilo que você estuda, serve como ferramentas, né? E essas ferramentas estão lá na sua caixa, né? Na sua caixa de ferramentas. E você vai buscando esses recursos para poder fazer com que aquilo que você está trabalhando, o teu filho, o teu produto, fique cada vez melhor. Então é natural que você vá modificando isso, que você vá aprimorando isso, né? E esse aprimoramento também vem muito de uma maturidade, porque muitas vezes você recebe uma informação e você não tem maturidade suficiente para que naquele momento você consiga tirar todo o potencial que aquela informação tem para te fazer melhor como profissional. Só que aquilo fica guardado, está ali na caixinha de ferramenta. Com as vivências, com os processos, com os desafios que vêm no dia a dia, você vai criando casca, você vai criando uma maturidade a respeito das situações. E é aí que você lembra que você tem a sua caixa de ferramenta lá e que você tem recursos, você tem ferramentas que são adequadas para o momento. É aí que você vai aplicando esse conhecimento que foi adquirido, né, e que talvez num primeiro momento você ainda não sabia o que fazer com aquilo, mas com certeza, no momento certo, na hora certa, você vai aplicar da melhor maneira possível. Pega esse primeiro bloco, meu irmão. Pega esse primeiro bloco. Olha quantos pontos importantes que foi comentado aqui, que foi falado nesse nosso bate-papo, de todo o processo da formação de carreira. Então, é muito importante que você seja intencional todo momento. Todo momento seja intencional. Faça uma coisa buscando tal resultado. E aí você vai saber se aquele processo, aquela ideia, se aquele conjunto de ações atingiu aquele resultado estabelecido. Então, seja intencional, busque acertar, busque fazer o melhor do recurso que você tem naquele momento, mas faça acontecer. Só assim as coisas realmente vão acontecer. Quando você realmente começa a fazer. Então, grande chave desse primeiro bloco é ação massiva. Cara, haja, não tenha medo, haja. Pegue as ferramentas adequadas, busque processos para aquilo, não importa se é o melhor, talvez seja o melhor dos recursos, mas faça. Isso é fundamental. No segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre agora um pouco de parte técnica, né? Um pouquinho de parte técnica, vamos falar um pouco sobre o processo de treinamento e vamos entrar um pouquinho mais profundo nesse assunto. Fica aí que a gente volta já já. Agora vamos falar um pouquinho nesse segundo bloco, vamos falar um pouco agora sobre processos de treinamento, tá? Maicon, antes de eu ir para a especificidade de algumas modalidades, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você enxerga todo um processo de treinamento esportivo. Quais são, assim, os pilares, os pontos que você enxerga que são muito importantes para que, independente da modalidade que você trabalhe, a pessoa possa estabelecer um bom processo de treinamento? Eu acredito que a primeira coisa é a identificação. Você precisa entender quais são as demandas da modalidade, quais são as virtudes do atleta ou da equipe e, principalmente, quais são os pontos a serem melhorados. Eu nunca enxergo pontos negativos. Eu enxergo pontos que podem ser melhorados. E esse processo depende de análise, de avaliações, né? E aí, a partir daí, você gera o primeiro grande feedback, né? Entendendo o que essa modalidade precisa ter como ponto alto para que essa equipe ou esse atleta tenha êxito. Dentro disso, o que esse atleta está expressando? Como que eu posso melhorar isso que eu identifiquei no primeiro momento, que já é um segundo momento? Então, acho que a primeira etapa, assim,
no meu ponto de vista, que é fundamental, é você conhecer. Conhecer, e aí é processo de avaliação. Eu não gosto também muito de falar essa palavra, avaliação, porque eu acho que isso cria um ambiente que, dependendo do atleta, ele não expressa tudo aquilo que ele tem como potencial. Então, acho que dentro do processo mesmo de treinamento, você conseguir estabelecer essas análises, até mesmo sem que o atleta perceba ou que seja um evento, sabe? Eu acredito que você consegue também ter os resultados mais fidedignos. Então, é o primeiro momento. Que animal. Eu também acredito muito nisso. Foi até uma discussão que a gente tive recentemente com um outro profissional da área. A gente falou justamente sobre processo, a gente chegou nessa conclusão também, assim, né? Que quanto melhor você puder, entre aspas, maquiar o processo avaliativo dentro do próprio processo de treinamento, maiores serão os resultados desse atleta, porque ele vai ficar menos tenso de produzir um determinado resultado, e você vai coletar realmente resultados mais verdadeiros. Exatamente. Do que ele está sendo feito, que ele está fazendo. Exatamente. E é isso que importa. A minha maior preocupação hoje em dia, dentro desse processo, é criar um ambiente leve, né, que gere menos tensão, porque o atleta, quando ele sabe que ele vai ser avaliado, ele já gera uma expectativa, já mexe com emoções, já mexe com uma série de coisas. Então, eu tento maquiar mesmo, deixar com que esse momento seja leve, o ambiente seja leve. E eu preparo esse ambiente de uma forma que muitas vezes... Perdão. Dá para cortar? Não? Eu preparo esse ambiente para que muitas vezes eles nem percebam, né? E estão sendo avaliados, né? Tem uma análise ali, tem critério por trás e tem construção de tomada de decisão a partir disso. A gente vive hoje numa era, cara, hoje vivemos uma era tecnológica, né? E por vivermos uma era tecnológica, a gente vive uma era de busca de dados, né, cara? Buscar dados para qualquer coisa que a gente faça, né? Desde buscar dados de um aplicativo no celular, de uma rede social, de alguma ação que você faz, a gente vai lá e vai buscar dados. Sim. E quando a gente pensa no processo de treinamento esportivo, até um tempo atrás não se avaliava nada, né? A cultura do processo de treinamento era o seguinte: vou fazer determinado período, tal metodologia, para depois fazer tal metodologia, para depois fazer tal metodologia, para que no final desse todo o processo ele atinja o resultado. Só que não se havia cultura de buscar dados no meio, durante esse processo. Hoje, como a gente vive esse momento tecnológico muito grande, agora as pessoas querem avaliar tudo. Querem avaliar o tempo todo, né? E isso, acho que isso cai de encontro com o que você falou agora, que é a questão de querer tantos dados, muitas vezes causa um estresse tão grande que você não acaba realmente atingindo o seu melhor, porque você começa a fazer muita coisa que interfere o processo. Às vezes, dependendo como você interpreta aqueles dados, aqueles números, isso de certa forma também pode ir te desanimando, ou o contrário também, né? Ou te animar demais. Então acho que realmente essa sua fala é muito pertinente para que nós como preparadores físicos tenhamos aí um bom senso do que fazer, do como fazer, para que esse processo como um todo seja o mais leve, o mais verdadeiro, o mais simples possível, para que a gente cause menos estresse com o seu atleta. Eu achei perfeita essa sua colocação. Eu parto de um princípio básico, assim, isso eu aprendi com meu pai. O menos é mais. E quando você percebe, e quando você coloca isso da maneira literal da palavra, muitas vezes
essa enxurrada de ferramentas ou essa enxurrada de tecnologia envolvida acaba te trazendo métricas que dizem a mesma coisa. Então, para que eu preciso ter 5 métricas que falam a mesma coisa se eu posso ter um crivo técnico, né? Saber quais dessas ferramentas me traz a métrica que tenha o maior nível de confiabilidade e utilizar essa métrica, né? Entender o que se as métricas, às vezes você realmente seleciona 2 métricas, 3 métricas, 3 ferramentas diferentes que te dá a mesma métrica, mas porque você quer, se você tem um propósito ali, de repente, não, eu quero saber se essas ferramentas, elas são realmente diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Mas eu acho que isso acaba partindo um pouco mais para pesquisa. Eu que estou no dia a dia, eu consumo pesquisa, mas eu não faço pesquisa, né? Eu, no meu dia a dia, comecei a perceber que, qual que é a ferramenta que me traz mais confiabilidade? É a ferramenta X. Então, beleza. Eu vou estabelecer ela como o padrão ouro dessa métrica, e aí eu não preciso ter, né, uma enxurrada de tecnologias e de softwares que vão me dizer a mesma coisa. Então é simplificar o processo. Animal. Simplifique o processo. Cara, eu não fui mais a fundo lá atrás, né? Mas conhecendo da sua história, quando você falou atrás, trabalhei em cruzeiro muito tempo, tal, era com a dança. Boa parte dela. Teve uma grande vivência com a dança. E dentro desse seu processo profissional, o que você tentou trazer para o mundo da dança? E isso eu presenciei de perto, que é trazer um processo de treinamento realmente direcionado, realmente profissional para o mundo da dança. Porque o mundo da dança é um mundo muito artístico, né? Muitos nem acabam enxergando o nível de exigência de capacidades físicas para exercer aquilo que ele realmente está fazendo. E você, em um determinado período da sua carreira, você tentou trazer isso. E hoje você vive o futebol. É uma coisa totalmente inversa ao processo da dança. Quando a gente começa a enxergar todo esse processo de treinamento como um todo, e agora a gente vai para um olhar agora um pouco mais analítico e mais crítico, quando a gente aborda essas modalidades de forma diferente. Primeira coisa, o que você vê de similar que pode ser feito, né, pontos que você pode adotar para dentro desse seu processo de treinamento, que 2 modalidades que são bem ambíguas dá para ser feito, e o que você enxerga de particularidade aí em cada uma delas dentro desse processo de treinamento? Bom, realmente são... Você ficou preocupado com a pergunta. É uma pergunta complexa, né? Eu sempre disse e continuo tendo isso em mente, que o bailarino ou o profissional que trabalha com dança, ele não se diferencia do atleta de alto rendimento, seja lá qual for a modalidade. As exigências que se exigem para um dançarino, para um bailarino, são similares às exigências de um jogador de futebol ou de um jogador de basquete, seja lá qual for a modalidade, ou um lutador, né? No futebol você precisa expressar, você precisa aplicar força de maneira muito rápida e muito eficiente, né? Então a força, pelo viés da potência, é algo determinante. Na dança também tem isso como um viés muito importante, uma das coisas mais importantes, né? O dançarino, o bailarino, ele precisa ser muito forte, mas ao mesmo tempo ele precisa expressar essa força de maneira rápida e com muito controle. Além disso, o bailarino, ele precisa ter uma mobilidade muito grande. O jogador de futebol também, né? Isso acaba ajudando nos processos que envolvem
profilaxia no que diz respeito a lesões provenientes da própria prática. Então, essas são valências, dentre outras, né? Flexibilidade, todas as capacidades físicas, tanto coordenativas quanto condicionantes, todas elas têm o seu nível de exigência, é claro que guardadas as suas devidas proporções, mas ambos têm essa exigência, né? Então, dentro disso, eu enxergo muita similaridade, muita, e hoje eu não trabalho mais com bailarinos profissionais, hoje eu trabalho num outro segmento, trabalho no futebol, mas eu continuo enxergando dessa forma. E muito do que eu faço hoje é resultado de algo que eu já aplicava lá atrás, né? E eu tenho certeza que a contribuição da vivência que eu tive nesse outro segmento vai continuar para todo e sempre. Porque você realmente está num nível tão grande de exigência que aquilo te traz algumas respostas, te traz até alguns insights que você acaba aplicando, né? Num outro contexto você consegue aplicar. Então eu enxergo dessa maneira. Tô notando, cara. Bacana. Cara, top. Muito legal mesmo. Entender as capacidades físicas básicas e a partir dessas capacidades físicas básicas entender as manifestações que cada uma delas acontece dentro de cada modalidade. Esse é o caminho, mas essas capacidades físicas básicas elas acontecem em qualquer modalidade e nós trouxemos aqui 2 exemplos, cara, que são totalmente antagônicos. Exatamente. Mas dentro das capacidades físicas que estão presentes nessas duas, isso são os pontos em comuns, então é importante saber desses processos, como desenvolver cada uma delas, e aí em cima das manifestações específicas que cada modalidade exige, por aspectos biomecânicos, aspectos fisiológicos, você vai lá e desenvolve um trabalho específico. Exatamente. Cara, animal. Cara, dentro do Palmeiras hoje, né, vamos falar um pouquinho agora do Palmeiras, né, do trabalho que você realiza no Palmeiras. Então hoje você trabalha dentro do departamento médico. Isso. Cara, e assim, recentemente eu tive uma conversa com um outro profissional e eu comentando um pouco e falando um pouco do trabalho que você faz, do trabalho que outros profissionais que eu conheço que também fazem esse tipo de trabalho, essa pessoa e outras pessoas que estavam na nossa conversa não sabia que clubes já estão se preocupando com isso, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que você faz hoje no Palmeiras, nesse trabalho da transição, né? Quais são os pontos importantes que a sua função especificamente faz nessa, digamos assim, na ligação desses 2 elos, né? Que é o atleta sair da fisioterapia, sair do processo lesivo, até realmente estar apto a ir realmente para os treinamentos, os desenvolvimentos específicos, táticos, técnicos, físicos da modalidade. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses pontos importantes nesse trabalho de transição que você está fazendo hoje dentro do Palmeiras. Perfeito. Bom, aquilo que eu falei lá no começo da entrevista foi muito pensando no meu dia a dia atual, né? O atleta, quando ele vem para o departamento médico, ele vem por uma razão que infelizmente não é uma razão sadia. Ou ele sofreu um trauma, ou ele teve algo congênito mesmo, né? Uma lesão proveniente de ordem musculoesquelética, ou seja lá qual for. Enfim, o atleta ele se lesionou e aí ele está parado. Quando ele passa pelo processo clínico com os médicos do clube e aí clinicamente ele se encontra apto, ele dá o segundo passo, que é ir para a fisioterapia. Na fisioterapia, clinicamente, ele já está bem, mas ele precisa de um tempo, e aí, por conta da fisiologia, por conta de uma série de questões que
envolve tempo, às vezes, por exemplo, uma lesão muscular. Dependendo do grau, do nível da lesão, ele precisa de um tempo para cicatrizar essa lesão. Então, o processo da fisioterapia otimiza isso, né? Além de devolver a função. Então, dentro desse processo, ele passa por 2 etapas que nós temos lá: fisioterapia 1 e fisioterapia 2. Uma vez que ele passou por esse processo, a função foi restabelecida. Ele já se encontra apto a performar. Só que, como ele está um período X parado, se ele voltasse para os treinamentos diretamente com o grupo, ele não conseguiria suportar as cargas de treinamento que são programadas para o grupo. É aí que entra a minha função. A minha função é identificar as capacidades, principalmente de força e de potência desse atleta, a capacidade também cardiopulmonar, de utilização, transporte de oxigênio. Então eu faço os testes de campo com viés aeróbico e faço os testes de força e potência para entender como que ele está expressando isso. Além dos testes de velocidade, de agilidade, enfim. Uma vez que eu identifico isso, eu já sei quais são os valores que a equipe tem produzido nesse determinado período. E sei também quais são os valores que a posição dele demanda. Dentro disso, eu crio um planejamento para que ele atinja o mínimo necessário para ele dar o próximo passo, que é estar integrado totalmente com o grupo. Lá nós estabelecemos que o atleta tem que atingir um nível de 70% daquilo que ele rendia antes de ter uma lesão. Então, quando ele chega a 70%, expressando força, potência, velocidade, enfim, aí ele dá o próximo passo, que é essa integração total com o grupo. E volta para o campo. E aí ele volta para o campo. Então, a minha responsabilidade é garantir que ele vai ter essa evolução e que ele vai conseguir chegar para o preparador físico de campo já com esse mínimo necessário para suportar as demandas e as cargas envolvidas no treinamento com o grupo. Que animal, cara. Que animal. E como é valioso esse trabalho, né? E foi muito... E assim, eu acho que está sendo um passo muito importante dentro dos clubes isso, mas tudo isso se dá também, eu vejo, né, como movimento disso dentro do clube, a atitude também dos grandes ícones do esporte, né? Então, quando você vê, por exemplo, LeBron James anunciando que gastou 6 milhões de dólares com uma equipe multidisciplinar de forma personalizada, né? Não foi o clube, não foi o Lakers que proporcionou para ele. Ele pagava um personal para fazer esse trabalho com ele. Ele pagava nutricionista para fazer, um fisioterapeuta para fazer o recovery ativo. Um Cristiano Ronaldo também, que declarou que em 2020 o cara gastou mais de 10 milhões de euros com equipe multidisciplinar, com essa estrutura para que ele pudesse realmente ter a recuperação devida, para que ele não tivesse para que ele tivesse totais condições de ir para dentro da sua função ali do campo, jogar. Então, quando a gente é legal que quando você vê esses grandes ícones fazendo isso, os clubes que já estão com essa visão futura, né, com essa visão lá na frente, opa, calma aí, cara, vamos trazer isso aqui para dentro, né? Porque você recupera o atleta mais rápido. Você, de certa forma, dependendo, se já está sinalizando uma lesão, a lesão não acontece, que já vem com esse trabalho para não deixar que as coisas aconteçam. Então eu enxergo esse trabalho assim hoje, que não é uma coisa, é uma coisa nova dentro dos clubes, né? Como eu mencionei, né? Muitos profissionais nem sabem que esse trabalho existe já dentro de clubes profissionais, não só de futebol, mas de outras modalidades, como um passo, uma evolução dentro do esporte, né? Não esperar machucar para
para fazer alguma coisa e se machucar, encontrar meios para que esse atleta volte de forma mais rápida, porque o que a gente mais vê são atletas que tiveram lesões, que não tiveram essa transição, começaram a acelerar muito o processo, mal restabeleceu as suas funções, já ia para o trabalho em grupo, já ia para o trabalho e aí não aguentava aquela intensidade, nova lesão, e isso ia acontecendo de forma contínua, como uma bola de neve. Eu costumo dizer o seguinte, Vitor, o esporte virou entretenimento também, sempre foi, né, na verdade, mas hoje em dia tem um viés muito grande, né, de entreter as pessoas, de ser um grande espetáculo, um show. Cabe a nós, profissionais envolvidos no contexto do esporte de alto rendimento, garantir que o espetáculo seja no mais alto nível, né? E para isso a gente realmente tem que ter essa integração, o investimento tem que acontecer, o futebol é uma paixão do nosso país, né? E é um esporte que tem recursos, né? Hoje eu pertenço a uma agremiação que tem recursos para poder fazer com que os profissionais estejam amparados e tenham totais condições de desenvolver aquilo que se propõe a fazer. Então, a comunicação é muito estimulada dentro do nosso departamento, assim como os outros departamentos que envolvem o clube, né? É uma comunicação muito grande, é um elo, né, que é muito grande, e quanto mais e quanto melhor é a comunicação dentro desse elo, maior é a nossa assertividade no que diz respeito à promoção desse espetáculo, né? Então, essas iniciativas desses grandes atletas é algo muito positivo, que tem inspirado hoje o atleta de base do Palmeiras, é um atleta interessado, né? Porque é um atleta que ele tem uma base realmente muito bem estruturada, ele tem acesso às demais áreas da saúde, enfim. Então ele tem acesso a um psicólogo, ele tem acesso a um nutricionista, a um profissional de educação física, a um fisioterapeuta, ao médico, à comissão técnica, né? Todos unidos, todos juntos, dando suporte para que ele se desenvolva não só no aspecto esportivo, mas no aspecto mental, emocional, né? Que é fundamental, né? Que é fundamental. E essa visão faz com que o atleta ele tenha, ele aumente esse crivo crítico. E uma vez que ele aumenta isso, ele consegue discernir aquilo que é bom, aquilo que vai ajudar a potencializar e aquilo que ele tem que dar um tempo, saber que ele é um atleta de alto rendimento e que ele não vai poder naquele momento usufruir de determinadas situações sociais que acontecem. E aí esses exemplos desses grandes atletas fazem com que esses garotos, hoje jovens, busquem também entender tudo o que acontece com ele em todo o processo. Então hoje também o jovem atleta de futebol, ele não só executa, ele quer saber o porquê. E isso é muito bom, porque isso traz conscientização. E traz mais comprometimento. E traz um processo de educação junto, né? Então é muita coisa envolvida e isso tem sido muito positivo. O futebol hoje, o futebol que eu vivo hoje, contemporâneo, é um futebol muito profissional, extremamente profissional, né? E isso é muito positivo para as próximas gerações, não só de atletas, mas as próximas gerações aí de pessoas que, por exemplo, eu sou abordado muitas vezes, gostaria de trabalhar com futebol, como que eu faço para trabalhar com futebol, né? Então, para as pessoas para as próximas gerações aí, os próximos, ou até mesmo pessoas da nossa geração que estão ingressando no futebol, saiba, né, dessa responsabilidade, desse comprometimento que se deve ter, né, e de tudo que você precisa reunir para poder estar inserido nesse contexto. Que animal, cara. Que animal. Cara, eu sempre fui o chato
Que eu sempre falei, Michael, cadê o teu curso, velho? Você tem que abrir a boca, bicho. Você tem que abrir a boca, cara. Você tem que... Olha quanta informação relevante o Michael já trouxe para nós aqui hoje. Olha quanta informação importante. Informações que muitos profissionais já atuantes na área não sabem nem o que está acontecendo. Quando que nós teremos um curso do Michael? Olha, eu acho que é um processo que ainda não iniciei, né? Eu acho que eu preciso ainda adquirir alguma bagagem. Tu tá de brincadeira, você tá de brincadeira, tá vindo de caô comigo, que você precisa de mais bagagem, pelo amor de Deus, Michael. Não, para dar esse próximo passo, né? Eu acho que você educar, você instruir, requer um nível, um domínio muito meu irmão, muito grande. Você não precisa ter todas as peças do quebra-cabeça, velho. Dá duas pecinhas do quebra-cabeça, cara. Já vai ajudar muito. Eu vou continuar te cobrando. Eu vou continuar te cobrando isso aí. Olha lá. Uma hora sai. Uma hora sai. Galera, momento Show Me The Money do nosso podcast. Agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. Nosso primeiro patrocinador, Sensus Corporis. É Sensus Corporis? Saúde e Performance. Então, se você tem aí uma equipe que você quer, por exemplo, fazer um processo avaliativo, ver como a sua equipe está, cara, Sensus Corporis, ela pode com certeza trazer esse serviço para você com uma altíssima qualidade, onde você vai ter total discernimento, direcionamento das etapas que você precisa fazer para que o seu atleta, para que a sua equipe performe de maneira adequada, assertiva e decole o seu atleta. Isso aí. Segunda empresa, segundo parceiro aqui, H9 Education Academy. É uma plataforma de ensino, onde nessa plataforma de ensino você vai poder ter conteúdos lá, onde você pode, conteúdos que a gente chama assim, dentro de um conteúdo macro, dentro de todas as peças do quebra-cabeça, ela é dividida em pequenas pecinhas, em pequenos conteúdos pockets, conteúdos de 20 minutos, 30 minutos, onde você pode ir, sei lá, na hora do seu almoço, você está lá almoçando, você pode estar ouvindo uma aula lá de 20 minutos sobre um determinado tema, aí você vai, sei lá, dentro de um conteúdo lá tem, por exemplo, 10 aulas de 20 minutos, então você ouve 20 minutos agora, 20 depois, e aí você vai conseguindo de maneira continuada ter esse processo de atualização, de aperfeiçoamento, de conscientização, como nós falamos aqui, transição, cara, muita gente não sabe sobre transição, então você pode encontrar isso de uma maneira bem leve, bem direcionada. Então, H9 Education Academy, e nós temos um propósito, cara, que é muito legal, que tem esse livro aqui, um livro que eu escrevi, chamado Os Improváveis. É um livro que, juntamente com 22 autores, nós escrevemos na pandemia aqui, coisas que nós vivemos, coisas que nós fizemos para superar, não somente o período da pandemia, mas tudo que nós fizemos ao longo da nossa vida. E uma coisa super interessante é que toda a venda deste livro, ela é destinada para a educação, porque toda quinta-feira à noite, às 9h30 da noite, eu abro o Zoom de forma gratuita para todas as pessoas que estiverem afim de ouvir um pouco mais sobre o processo de treinamento de forma gratuita. Só que para isso acontecer, a gente tem que ter uma mínima estrutura. É um microfone, é uma câmera, é luz, toda aula tem um material didático, então a gente tem lá que acertar com a designer, né? Porque eu não sei fazer tudo, então a gente procura quem sabe. Então nós temos a designer que monta todo o material didático. Então, se você adquirir, vai estar na descrição aqui do link do nosso vídeo, um livro dos Improváveis, você está ajudando no processo educativo de profissionais de educação física. Esse aqui, meu querido Michael, para você, meu parceiro.
grande presente. Já tem a Obrigado. dedicatória Já aqui? tem a dedicatória aí. Tá meu bom? Deus, muito bom. Pessoal, no último bloco, Legal. Michael de frente com o Vitão. Ei, Não é de frente com o Gabi, é de frente com o Vitão. A gente se encontra já já. Vamos para o nosso último bloco aqui do nosso H9 Podcast. Michael de frente com o Vitão. Maicão, agora, meu irmão, é papum. Beleza? vamos lá. Então vamos lá. Michael, o que é importante para mim? O mais importante para mim, complete a frase. Lealdade. Lealdade. Realização pessoal. Seleção brasileira. Pessoal. A pessoal. Acho que sou realizado. Show. Profissional. Seleção brasileira. Show. Não aceito. Desonestidade. Fala mais. Eu acho que a desonestidade, o mundo do espertão, sabe? Aquele que faz qualquer coisa para poder chegar num lugar, inclusive passar as pessoas para trás, sacanear, eu acho que isso não tem vez comigo. Show. Me arrependi. Não me arrependi de nada. Animal. Educação física para mim é Essencial. essencial. Eu gostaria de reviver Um beijo da minha avó. Um abraço da minha avó. Fala mais, Gabriel. É a essência, é a base. É ali a base de tudo. Ela se foi, mas ela permanece viva aqui dentro do meu coração. Então, eu acho que a gente sempre coloca, né? Poderia. E, na verdade, um abraço vale mais do que tantas outras coisas assim que o mundo pode dar. E aí, a pessoa parte, aí você fala, um abraço seria legal. É uma coisa tão simples, né? Acho que um abraço da minha avó seria top. Da hora. O que estou lendo hoje? Puta, cara, eu tô num momento muito voltado pra área, assim, né? Então eu tenho lido Só pra... artigo atrás de artigo e sempre voltado ao futebol. Tudo que envolve ali futebol eu vou buscar na literatura. Então, é o que eu tenho lido. Michael de Paula por Michael de Paula. Um cara honesto, que bem obstinado e que não tem medo não de cair. Se cair, levanta. Legal. Michael, agora parafraseando o grande entrevistador, o grande jornalista Antônio Abujanra, o que é a vida? A vida é uma sucessão de... Aquela do Hernandes, né? Pô, cara, a vida é maravilhosa. A vida é uma dádiva, é um presente, né? De um Deus maior e, portanto, deve ser aproveitada a cada segundo. Legal. Qual frase você carrega e que você gostaria de compartilhar? Pergunta. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Acho que ser de verdade é... Vou anotar essa. Ser de verdade você identifica no olhar, no gestual. Eu acho que é o que vale a pena. Vou anotar aqui, essa foi legal. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Michael, obrigado, meu irmão.
Obrigado mesmo por estar aqui. Obrigado por acreditar mais um projeto meu aqui. Cara, eu tenho uma gratidão por esse cara que vocês não têm noção, bicho. Eu passei um momento aí, uns aninhos atrás agora, um momento de dificuldade financeira mesmo, e em um determinado ponto até existencial. E nessa loucura, não é loucura, né? Naquela busca, né, de rentabilizar, prover coisas para a família, tal, eu sempre ali inventando cursos e um monte de coisa, cara. E o Michael comprava cursos sem precisar. Ele comprava o curso e nem ia. Eu falava, puta, tô fazendo um curso tal, tô fazendo um pá, ele, fala mais aí. Aí eu começava a falar do curso, tá bom, quanto é? Aí eu falava quanto é, não, vou vender por tanto. Aí, às vezes ele nem me falava, só depositava na conta. Ó, tá aí, primeiro aluno. Nem aparecia no curso, mas cara, isso quando você falou de lealdade, cara, pô, isso é pra mim uma de lealdade extrema, cara, e sabe que pra mim é uma honra muito grande ter você como meu amigo. Pra mim foi uma honra muito grande ser padrinho do seu casamento, cara, você não sabe o quanto foi importante pra mim isso. E saiba, cara, que você é um cara que, cara, vai estar no meu coração, assim, brother, pra sempre, matar ou morrer pra sempre, brother, porque você foi muito meu amigo no momento que eu realmente precisava. Não, quando eu digo eu precisava, não era nem da parte financeira, cara, era de ter alguém do teu lado nas ações falando, eu acredito em você. Era isso, pra mim era isso que você me falava, eu acredito em você. Eu acredito em você. Cada curso que você comprava, sem precisar, sem nem comparecer, era pra mim, é como se eu falasse, eu acredito em você. Eu acredito em você. Cara, você é um cara muito importante na minha vida. Obrigado mesmo. Pô, cara, tamo junto. Você sabe que é muito legal isso que você disse, porque é realmente isso que eu acredito. Eu sou entusiasta, assim, quando diz Vitor Tavares, eu sou um cara que eu acredito muito no seu potencial, nos seus projetos. Tenho certeza que o sucesso que você está fazendo, ele ainda é pequeno dentro do que você ainda vai fazer, por acreditar em você, no seu potencial. Amém. E, cara, tamo junto sempre, né? Conte sempre com o meu apoio, com a minha amizade, né? Com a minha lealdade, que eu acho que é isso, assim, a amizade, ela, muitas vezes, você não precisa ajudar uma pessoa monetariamente, mas é a presença, sabe? É o estar do lado, é você olhar pro lado e falar, puta, vamos lá, vamos à luta. Eu acho que esse é o que vale, né? A amizade pra mim é isso. E saiba que o contrário é totalmente verdadeiro, né? Você é um cara que também sempre acreditou em mim, acreditou no meu potencial. Aprendi e aprendo muita coisa com você, muita coisa vendo os seus conteúdos, vendo aquilo que você produz. Estou sempre de olho, estou sempre vendo as novidades, estou sempre estudando ou buscando uma informação a partir de algo que você traz, né? Seja pessoalmente, seja pela internet, virtualmente. Então, assim, cara, estou sempre te observando, sou seu fã e estou sempre na torcida pelo teu sucesso. Sei que ainda tem muita coisa boa aí na tua vida. Se Deus quiser. Após esse momento lambe-saco, nós encerramos o episódio de hoje. Valeu, galera. Obrigado. Michael de Paula, aqui no nosso H9 Podcast. Um abraço. Tchau, tchau.